Bom, então hoje vamos começar o 15º capítulo, né? Na semana passada nós encerramos o 14º, que se chamava Medida Salvadora. Hoje nós vamos entrar num capítulo que se chama Apelo Cristão. Não é um capítulo muito longo, mas é um capítulo que tem muita coisa interessante, né? Um alerta muito grande. É um apelo cristão, um apelo aos cristãos. Nós vamos ver que principalmente se trata de uma palestra que espíritos de luz irão fazer no caso. Assim, a gente não pode se esquecer que não existem religiões mais certas ou menos certas, existem as maneiras que a humanidade foi interpretando, mas a essência de tudo isso está em Jesus, está no bem, está nas leis divinas, mas colocando em questão o fato de que o Espiritismo veio trazer uma nova forma de enxergar, veio acrescentar valores, interpretações, informações que a gente não tinha explicitamente até então. Essa é uma palestra que foi direcionada aos espíritos que estavam renitentes, os espíritos das religiões ainda, que não conseguem enxergar a reencarnação, a comunicação com os espíritos, as verdades da continuidade no mundo espiritual. Então, esse é um capítulo que tem um instrutor lá que vai direcionar essa palestra a pessoas no sono, também espíritos encarnados que estão durante o sono recebendo informações e vão ser principalmente os não espíritas. Mas a gente tem que ter muito claro que isso não condena, né, não coloca essas religiões como erradas ou como elas não sendo meritórias, porque em cada religião existem os adeptos que entendem a essência do bem e do que Jesus passou, e em cada religião também existe uma multidão daqueles que se acomodam, daqueles que não estão dispostos a mexer, né, numa zona de conforto, não querem invadir uma área que vai contra o que o egoísmo e o orgulho destes pedem. Então, e a gente então que entenda que essa orientação foi dada para esse grupo, mas ela serve para nós, os espíritas também, porque em todas as épocas acontece isso. Existe uma humanidade que acaba deturpando as informações vindas do alto, a exemplo dos fariseus, na época em que Jesus veio, Jesus alertou os fariseus: vocês foram detentores das verdades, e essas verdades vocês estão utilizando de maneira só para vocês, se esqueceram da essência, se esqueceram do próximo, se esqueceram, estão valorizando demais os rituais, os cultos externos e se esqueceram do ser humano. E aí veio o Cristo, deixou a doutrina cristã e a humanidade entendeu, em parte, né, mas caminhou e a própria humanidade, com o tempo, veio e distorceu também. Alguns entenderam e fizeram uma grande diferença, estão fazendo uma grande diferença, isso em todas as religiões, e outros, a grande maioria, porque ainda a multidão é caracterizada pelas imperfeições, acaba distorcendo. Então, o cristianismo, por muito tempo, foi deturpado. A exemplo do que aconteceu com a Inquisição, por exemplo, que se matava. A noite de São Bartolomeu, não na Inquisição, mas a Inquisição, a noite de São Bartolomeu, são vários exemplos de que, em nome do Cristo, se fizeram barbaridades na humanidade. E então a mesma coisa pode acontecer nessa era que o Espiritismo chega. O Espiritismo vem em 1850, mais ou menos, esclarece uma boa parte ali, quer dizer, ainda talvez uma pequena parte, né? Entende,
fica fascinada, e fascinado no bom sentido, né? Entende que aquele é o caminho, passam a enxergar diferente e isso é benefício. Só que, o que pode acontecer com o tempo? A grande maioria da humanidade se tornar espírita, mas ainda tiver enraizada no orgulho e no egoísmo, vão também dar um jeito de distorcer. Adriana, acho que você entrou. Aliás, eu nem estava falando, não falei boa noite para você. Boa Mas noite. então é isso, eu queria só que a gente entendesse isso. Porque em determinados momentos nós vamos ver que vão estar falando direcionados a um público evangélico, católico, e que realmente tem os que se acomodam, acham que basta aceitar o Cristo, não precisa fazer grandes modificações internas, não precisa fazer muito pelo próximo, basta frequentar o centro ou o templo e continuar assim que vai estar tudo resolvido. Então é um alerta a essa cegueira da humanidade. E esse alerta, então que a gente ouça essa lição passando para o nosso lado também. Mas vamos lá, eu só quis fazer essa introdução porque eu acho que ela é importante. Então vamos começar. O capítulo 15 que se chama Apelo Cristão. Estavam prestes. Espera aí que tem alguém aqui querendo. Acho que é a Kelly. Boa noite, Kelly. Então vamos lá. Estavam prestes a terminar minhas possibilidades de estudo em companhia de Calderaro, quando, na véspera da prometida visita às cavernas de sofrimento, o estimado assistente me convidou a ouvir a palavra do instrutor Eusébio, que naquela noite se dirigia a algumas centenas de companheiros católicos romanos e protestantes das igrejas reformadas, ainda em trânsito nos serviços da esfera carnal. Então, por isso que eu quis falar esse contexto antes da gente começar o capítulo, para que a gente entenda isso. Então, o André Luiz só lembrou, né? Eles têm uma visita às cavernas, às zonas mais peculiares ali no umbral, mas antes de ir para essa missão, o instrutor chamou o André Luiz para ir ouvir essa palestra do Eusébio, que estava falando especificamente para católicos romanos e protestantes. Então, isso é outra coisa interessante, né? A gente acha que no mundo espiritual as coisas também são separadas, como muitas vezes acontece aqui na Terra. E a gente está vendo que não. Isso no livro anterior, isso foi uma constante. A gente viu o grupo espiritual que o André Luiz estava fazendo parte auxiliar no desencarne de 5 espíritos. 2 eram espíritas, acho que 2 eram católicos e um também era cristão, mas não era, não me lembro exatamente agora esses detalhes. Mas para que a gente entenda que o mundo espiritual é um só. O plano do bem, quanto mais alto chega, mais vai se afunilando, não se separando. E aqui agora a gente vê também os espíritos que estão relacionados com o espiritismo estão em contato, estão orientando também, e durante o sono, ou muitas vezes intuitivamente, as pessoas que têm missões ou ainda têm concepções atreladas a outras religiões. E aí o Calderaro explica: estes que estão participando dessa reunião, dessa palestra, são irmãos menos dogmáticos e mais liberais, que em momentos de sono se tornam suscetíveis de nossa influência mais direta. Então é claro que a gente entende isso. Existem pessoas, mesmo dentro do espiritismo, que são mais radicais, mais fechadas, e outras que são mais abertas, que estão em vários, não setorizam, não separam a humanidade em religiões. Então, estas pessoas que estão frequentando, que estão acessíveis, suscetíveis à influência dessa espiritualidade, são os que, obviamente, vão comparecer a locais, a instruções como essa no mundo espiritual.
no momento do sono. Pelas virtudes de que são portadores, tornam-se dignos das diretrizes dos planos mais altos. Não ocultei a estranheza que me tomara de assalto ante a informação, mas Calderaro a juntou sem demora. Então André Luiz estranhou, né? Essa questão. Importa compreender que a proteção divina desconhece privilégios. Olha que bonito isso, né? Porque até então, nos livros anteriores, a gente viu eles descreverem vários episódios de instruções que a espiritualidade faz para pessoas que já têm uma sintonia com o espiritismo, com essas informações. E no mundo espiritual isso continua. A gente continua se dermos passividade, se estivermos sintonizados com isso, porque nós podemos ser espíritas e ainda estarmos com a mente voltada totalmente em sentido oposto ao caminho do esclarecimento maior, do sentimento maior e tudo mais, e isso não nos coloca em situação privilegiada no momento do sono, a cada um segundo a sua própria vibração. E a mesma coisa acontece, é isso que ele está deixando claro. E então essas instruções não é privilégio para somente quem se intitula espírita, se reconhece como espírita. Isso é para todos os seres que estiverem que tiverem vontade ou tiverem essa sede por esse conhecimento maior, sem esse dogmatismo, né? A graça celestial é como o fruto que sempre surge na fronte do esforço terrestre. Onde houver colaboração digna do homem, aí se acha o amparo de Deus. Então essa frase também nos faz entender o seguinte, porque a gente pode pensar assim, puxa, mas então, se o Cristo é o orientador do nosso planeta, né, é o governador espiritual do nosso planeta, então quem não conhece o Cristo? Porque se a gente for para o lado de lá, né, do Atlântico e para o Oriente Médio e dali para trás, o cristianismo ainda é pouco conhecido, difundido. Em muitos lugares nem ninguém sabe nem quem é o Cristo ainda. Então eles não estão no caminho certo, não vão ter amparo. E se fosse enxergar, então, até pelo conceito de uma única encarnação, então esses coitados, né, não vão ter chance nenhuma. Mas aqui eles falam onde houver colaboração digna do homem. Então, onde houver qualquer um que esteja alinhado com os princípios divinos, os princípios da natureza, as leis divinas são as leis da natureza. Então, aquele que se preocupa com tudo, com a criação, que tiver o bem dentro dele, não importa que religião que seja, não importa se entende ou se não entende, ali vai se encontrar o amparo de Deus, estimulando e motivando ele naquela direção. Não é a confissão religiosa que nos interessa em sentido fundamental, senão a revelação de fé viva, a atitude positiva da alma na jornada de elevação. Então, você precisa ter fé, não importa sob qual rótulo. Acreditar que existe uma força maior, um Criador que olha, que gerou tudo, que olha por tudo, que harmoniza tudo, e uma atitude positiva, quer dizer, uma atitude na direção dessa força, e não contrária. O que é contrário seria uma atitude negativa com relação à criação e ao próprio Deus. Então, onde houver, não importa a confissão religiosa, onde houver boa vontade, fé viva, atitude positiva, é onde a espiritualidade do bem vai estar agindo. Em qualquer canto do mundo. Claro é que as escolas da crença variam, situando-se cada uma em um círculo diferente. Quanto mais rudimentar é o curso de entendimento religioso, mais é a combatividade inferior, que traça fronteiras infelizes de opinião
e acirra hostilidades deploráveis, como se Deus não passasse de um ditador em dificuldades para manter-se no poder. Quer dizer, então existem várias formas religiosas, né? Formas de interpretação da divindade, da espiritualidade. E quanto mais rudimentar é isso, mais existe atrito, mais existe competição, mais existe um sectarismo, uma divisão, como se Deus não estivesse por todos. Como se Deus não estivesse no comando, e aí muitos destes, né, religiosos acham que então tem que fazer o que Deus não está fazendo, impor, obrigar. E Deus nos dá o livre-arbítrio, Deus é amor, Deus não é o mal, né? Não é a. Imagina, é como eu falei, imaginem, muitos foram mortos em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome dos deuses que cada crença acreditou. Acha que então tem o direito de tirar a vida de outro ser da criação, que é irmão, porque Jesus veio nos mostrar isso, quando ele chama nosso Pai, né? O Criador de Pai, ele nos mostra toda a criação é irmã. E quando a gente vem e mata o outro filho, a gente está achando que tem o poder e que pode fazer o que quiser. E aí, isso vem acontecendo uma evolução do conceito religioso através de todas essas eras, né, os séculos na humanidade. A exemplo do que acabamos de citar, né? Antes era uma humanidade muito rudimentar, vieram as leis através de Moisés, juntando, falou assim, ó, não existem vários deuses, existe um só. Mas colocando regras, impondo alguns valores. Depois de passado algum tempo aprendendo isso, veio Jesus. Aí ele fala, esse Deus único, ele não é tirano, ele é amor, ele é nosso Pai. E passa-se o tempo e agora vem o Espiritismo, e isso vem cada vez mais sendo esclarecido para a humanidade. Então, e é para todos. E aí ele conclui ali, né, nessa linha de raciocínio, constituindo o Espiritismo evangélico prodigioso núcleo de compreensão sublime. É razoável seja considerado uma escola cristã mais elevada e mais rica. Então, nessa escada, é claro que o Espiritismo, então, ele hoje aceita, porque não é ele quem determina. Ele aceita, então, essas informações. Os espíritas, a informação veio para a humanidade. Os espíritas foram aqueles que abraçaram isso, falaram: não, é fato. Deus é amor, é bondade, é justiça. E ele não vai condenar um ser eternamente no fogo do inferno por um erro, ainda por um período de tempo muito curto, ainda vinculado à ignorância, ao desconhecimento de certas regras e tudo mais. Então, as pessoas que entendem isso, no Espiritismo enxergam, então, esse esclarecimento mais elevado e mais rico. Mas os espíritas somos nós, seres humanos imperfeitos, que estamos também tentando nos aproximar de Deus, da mesma maneira que outros se aproximaram mesmo muito antes de chegar ao Espiritismo. Na época do Cristo estiveram aqueles que enxergaram o que era o bem de verdade, seguiram, aprenderam a perdoar, aprenderam a não revidar o mal com o mal e se aproximaram de Deus. Mas hoje nós ainda, os insistentes, né, aqueles que estamos vivendo desde antes do Cristo e ainda com dificuldade, hoje nós estamos buscando cada vez mais esse esclarecimento. E aí ele continua, possuindo tamanhas bênçãos de conhecimento e de amor, o Espiritismo, cumpre-lhes estendê-las a todos os companheiros, ainda quando esses companheiros se mostrem rebeldes e ingratos, em consequência da ignorância que ainda não conseguiram afastar-se. Então é por isso o movimento, para falar para estes que ainda não são adeptos, não para forçar, mas para esclarecer, para abrir possibilidades.
A compaixão de Jesus poderia ser medida pelo estado de evolução daqueles que o seguiam de perto. Diante da mente encarcerada no vaidoso intelectualismo de muitas personalidades importantes de sua época, vemo-lo inflamado de energia divina. Pelo contrário, em Jerusalém, no último dia, à frente do populacho exaltado e ignorante, arraigado embora aos princípios da crença, encontramo-lo silencioso e humilde, solicitando perdão para quantos o feriam. Então, exemplo Jesus deu o maior exemplo desse amor, mesmo perante aqueles que não compreendem a verdade, que não compreendem o que ele estava falando. Então ele veio e passou para todos. Aqueles que ouviam com mais atenção, ele aprofundava o conhecimento. Aqueles que eles não ouviam, ele continuava passando a verdade sem impor. E no momento em que essas pessoas que não compreendiam se revoltavam, feriam e chegaram ao ponto de falar assim: não, nós vamos te matar, ele deu o exemplo de como é que então nós devemos nos comportar quando somos ofendidos. Perdoando. Ficou quieto, silêncio, humildade. Então, revidou com o quê? A agressão, o tumulto, com a paz, o silêncio. O orgulho que ele poderia ter, ele não tinha. Ele mostrou a humildade. Vocês podem me ofender, mas eu não vou me melindrar com isso. E ainda solicitando o perdão para aqueles que estavam fazendo aquilo e não sabiam o que estavam fazendo. Imprimindo inflexão mais carinhosa à palavra, acrescentou bondoso. O Calderaro, então, explicando para o André Luiz do que se trata esse momento. Não nos esqueçamos que, acima de tudo, nos empenhamos numa obra educativa. Salvar alguém ou socorrê-lo não significa subtrair o interessado à oportunidade de luta, de alçamento ou de edificação. Então, olha isso. O trabalho do Cristo foi de esclarecimento. O trabalho do que também aqueles que entendem o Cristo com relação aos outros também vai ser de levar a verdade, de levar a luz, o esclarecimento, educação. E não tirar ele da oportunidade de luta, e não tirar ele da oportunidade de edificação, de crescimento, que muitas vezes são as lutas aqui encarnadas que a gente está vivendo que faz com que isso aconteça. Por quê? O erro de muitas religiões é achar que não existe necessidade, ou de alguns adeptos de algumas religiões, mesmo dentro do cristianismo, do espiritismo, eu não preciso fazer grandes mudanças. Basta eu aceitar e adorar que eu vou estar salvo. E é isso que o Espiritismo nos vem assim esclarecer muito claramente. Assim, não. A verdade é essa. Mas é você quem vai ter que fazer esse movimento. Ninguém vai fazer por você. Não adianta você estar perto de pessoas iluminadas que se você não trabalhar para acender a sua luz, se você não aprender a perdoar, se você não aprender a fazer o bem no limite daquilo que você tem de capacidade, você ainda vai estar devendo crescer. Porque tem muitos que ainda pensam assim: ah, eu posso ser o pecador que for, eu vou chegar no final, vou pedir perdão, Deus é bondoso, ele perdoa, e aí está tudo resolvido. Constitui amparo fraternal para que desperte e se levante entrando na posse do equilíbrio que caracteriza aquele que o ajudou. O Supremo Senhor não se compraz com o possuir filhos miseráveis e infelizes na criação. Espalha bênçãos e dons, riquezas e facilidades eternas e mancheias,
esperando apenas que cada um de nós se disponha a reger com sabedoria o patrimônio próprio. Então, olha isso. Deus dá tudo o que nós necessitamos, mas Ele espera que nós peguemos esses talentos, aquilo que nós temos nas nossas mãos, que é tudo que a gente tem, material e espiritual já, porque o recurso material é para a gente crescer espiritualmente. Então, se eu tenho um corpo, é uma oportunidade. Se eu tenho conhecimento, é responsabilidade. E eu tenho tempo, e eu desperdiço o tempo, por exemplo, que eu poderia estar usando nesse sentido, é isso, exatamente isso. Então Deus dá tudo, facilidades, bênçãos, esperando apenas que cada um de nós se disponha a reger com sabedoria o patrimônio próprio. Como vemos, todos os setores do serviço espiritual reclamam a divina assistência. Antes de mais amplas elucidações referente ao assunto, alcançamos o campo tranquilo onde nobre emissário se fazia ouvir. Então o Calderaro falando, explicando tudo isso para ele, e eles chegaram no local. De relance observei que a reunião agora não se assinalava por grande número de colegas encarnados, a exemplo do que a gente viu nas descrições das reuniões anteriores que a gente falou lá quando o Alexandre falava, né, no livro, não me lembro se era o Missionários ou agora o Mensageiros, mas aquelas reuniões onde falava que era uma multidão de espíritas porque já eram pessoas que aderiram. Agora, os religiosos que são de outras religiões, mas que já são menos enrijecidos a ponto de comparecer ali, eram menores, pelo menos na época em que esse livro foi publicado. Né? Porque nós não podemos esquecer também que já já vai estar fazendo 100 anos dessas obras do Chico. Então, o André Luiz percebeu que não se assinalava por grande número de colegas encarnados, que ali se contavam por poucas centenas. Olha isso. Não eram muitos, mas eram poucas centenas. 200, 300 pessoas, talvez. Puxa vida. Já é bastante, mas não se compara ao que ele já tinha visto em outros assuntos, em outro público. Assistidos por quantidade considerável de cooperadores da nossa esfera de ação. O luar balsamizava docemente o arvoredo que se inclinava à passagem do Favônio. Imponente, pela claridade sublime que lhe aureolava a figura veneranda, Eusébio, o que me pareceu, havia iniciado a preleção desde muito. Então eles chegaram já no meio da palestra acontecendo. Extasiados, os ouvintes registravam-lhe o verbo tocado de luz celestial, com pasmo indisfarçável a lhes alterar as fisionomias. Confundidos e ajoelhados em grande número, na relva fresca, sentiam-se repentinamente transportados ao paraíso. E aí então agora começa. O André Luiz descreveu o que o Eusébio estava falando para esse grupo. O instrutor, envolvido em safirinos reflexos, falava com irresistível poder de atração. Se o patrimônio da fé religiosa representa o indiscutível fator de equilíbrio mental do mundo, que fazeis de vosso tesouro esquecendo-lhe a utilização? Numa época em que a instabilidade e a incerteza vos ameaçam todas as instituições de ordem e de trabalho, de entendimento e de construção. Então, olhem isso. Eu acho que a gente, eu acho não, com certeza nós não vamos acabar esse capítulo hoje. Nós ainda estamos longe da metade e eu acho que cada palavra do instrutor Eusébio aqui a gente tem que, assim, digerir muito bem. Olha, se o patrimônio da fé religiosa representa o indiscutível fator de equilíbrio mental no mundo, o que nós estamos fazendo desse tesouro que está nas nossas mãos? Numa época de tanta instabilidade de emoção, de emoções, na grande multidão, principalmente nessa época hoje, diferente daquela época de redes sociais,
que se deflagra, né? Uma notícia ruim, uma notícia de rebeldia, uma notícia de rancor. Então, o que é que nós estamos fazendo com esse fator de equilíbrio mental do mundo que é a fé religiosa que está nas nossas mãos? Então, como eu falei, esse é um alerta para eles, mas é para nós. Não vos assombra, porventura, acordando-vos a consciência, a borrasca renovadora que refunde princípios e nações? Supondes possível uma era de paz exterior, sem a preparação interior do homem no espírito de observância e aplicações das leis divinas? Olha aqui, ó, outra coisa que fala direto para os tempos de hoje. A gente tem que extrair desse texto exatamente o alerta que foi dado para eles naquele contexto e para nós hoje no nosso contexto. Então, como é que nós estamos querendo paz, reclama, faz assim um auê com relação às guerras que estão acontecendo por ali, e dentro de nós ainda tem uma guerra. Dentro de nós ainda nós exteriorizamos a mesmo tipo de intolerância. Se nós somos agredidos, nós revidamos com agressividade. E por que nós estamos condenando quem está fazendo isso lá longe? Por admitir semelhante contrassenso, a máquina, filha de vossa inteligência, vos anula as possibilidades de mais alta incursão no reino do Espírito Eterno. Ser cristão, outrora, simbolizava a escolha da experiência mais nobre. Olha aqui o que ele está falando, porque ele está comparando agora os cristãos, os primeiros cristãos, aqueles que foram mártires, aqueles que aceitaram Jesus, o Cristo, e não mediam consequências negativas para a sua vida. Quantos exemplos a gente tem na história da humanidade, nos livros, nos romances de Emmanuel, em vários outros, o livro A Esquina de Pedra, o Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, e inúmeros outros, que contam a história destes que aceitaram, outros também, o livro Boa Nova, que traz a história de Joana de Cusa, por exemplo, que falava assim, ó, não, você só tem que negar o Cristo para a gente te soltar. Ela falou, eu não posso negar, minha consciência não me permite. E foi queimada, junto com o filho na fogueira. Então, antes, ser cristão simbolizava a escolha da experiência mais nobre, com o dever de exemplificar o padrão de conduta consagrado pelo Mestre Divino. Qual é o padrão de conduta do Mestre? Te ofenderam? Não revide com a mesma face que te ofenderam, que é a face do mal, a face da violência. Mostre a outra face. A outra face não é assim, eu vou continuar apanhando. Não, mostre o outro lado. Se me deram o mal, eu mostro o bem. Se me deram a agressão, eu mostro o perdão. Então, nós, os cristãos, os chamados cristãos de hoje, somos chamados a exemplificar o padrão de conduta de Jesus. E nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos sendo verdadeiramente cristãos ou nós estamos arrumando desculpa cada vez maior para agir de maneira totalmente diferente para agradar os amigos ou ao meu ego, ao meu orgulho? Então isso tudo fica de reflexão para a gente, né, a partir de hoje. Constituía ininterrupto combate ao mal com as armas do bem. É algo que a gente não entende bem ainda, porque a gente acha, quando a gente vê o mal, a gente coloca as armas na mesma moeda. Então, esse cara matou, mas tem que pagar, então tem que linchar, tem que matar. O combate ao mal aos moldes do Cristo é com as armas do bem. Silêncio, perdão, silêncio,
Humildade e o pedido de perdão àqueles que faziam o que não sabiam que estavam fazendo. Foi o que Jesus exemplificou. Não falou como tinha que fazer, ele mostrou como tinha que fazer. Então ele também faz diferente dos outros profetas ou dos outros sábios, né? Ele mostrou que é possível, porque ele fez assim. Então ser cristão constituía ininterrupto combate ao mal com as armas do bem, manifestação ativa do amor contra o ódio, segurança de vitória da luz contra as sombras, triunfo inconteste da paz construtiva sobre a discórdia destruidora. Vamos tentar resumir isso daqui para o nosso dia a dia, se a gente quiser lembrar com frequência. É só a gente fazer a oração de São Francisco de Assis todo dia. Porque ele dá o resumo disso tudo. Ele mostra o que vem até nós e o que é a meta, eu reagir. Então, onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E não, porque onde tem discórdia, às vezes a gente vai lá e bota a lenha na fogueira. Então isso tudo realmente é um alerta muito grande para nós os que estamos buscando ser cristãos e ainda temos uma jornada grande pela frente. Ante o Moloque do Estado romano convertido em imperialismo e corrupção, os sectários do Evangelho não se expunham a polêmicas mordazes, não se enredavam nas teias do personalismo dissolvente. Então, olhem isso, na época era o Império Romano, abusando da sua tirania. E eles, os primeiros cristãos, então que eles não faziam essas polêmicas, né? Não dilapidavam possibilidades preciosas a erigir fronteiras dogmáticas. Entremeavam-se em nome do Senhor e ofereciam a própria vida em penhor de gratidão àquele que não trepidava em seguir para a cruz por amor a todos nós. Erguiam os seus mais sublimes santuários na comunhão com os princípios santificantes que os identificavam com o Salvador do mundo. Sabiam perder vantagens transitórias. Olha isso, sabiam perder vantagens transitórias. Porque assim, ó, eu digo que eu sou espiritualizado, tal, mas a hora que alguma coisa vem botar em risco o meu patrimônio material, então alguns sabiam perder vantagens transitórias e vantagens, não estou falando só de posses materiais, é de uma posição, por exemplo, perante os outros. Mas se você for se manter em posição de destaque perante os outros, infringindo uma lei divina ou dando exemplo contrário ao que Jesus deu, então aí nós estamos nos comprometendo. Então, aqueles daquela época, aqueles cristãos, sabiam perder vantagens transitórias para conquistar os imperecíveis tesouros celestiais. Sacrificavam-se uns pelos outros na viva demonstração do devotamento fraternal. E hoje, qual que é uma frase, né, comum, né? Ah, você tem que pensar mais em você. E o que Jesus falou, não, você tem que pensar mais nos outros. Essa é a caridade, esse é o amor que ele nos demonstrou. Repartiam os sofrimentos e multiplicavam os júbilos entre si. Morriam em testemunhos angustiosos para alcançar a vida eterna. Guerreavam os desequilíbrios de sua época e de seus contemporâneos, não a golpes de maldição, nem a fio de espada,
mas pela prática da renunciação, submetendo-se a disciplinas cruéis e revelando nas palavras, nos pensamentos e nos atos a mensagem sublime do Mestre que lhes renovara os corações. Então eu acabei de falar, né, para o grupo aqui, para nós, antes de começar. Logo nós vamos voltar ao estudo das 9 com os romances de Emmanuel. E o livro que a gente vai ouvir, que vai ler, vai estudar, é o livro Renúncia. Renúncia conta a história de uma personagem, né, que se chama Alcione. E essa personagem, da mesma maneira que no livro 50 anos depois, era Célia, deu exemplo do que é renunciar a interesses pessoais pelo amor aos outros. Então, esses romances de Emmanuel dão assim exemplos vivos de espíritos que já se adiantaram nesse entendimento. No livro Há 2000 anos, que é o primeiro dos romances de Emmanuel, ali na parte cronológica, é Lívia. No livro 50 anos depois é Célia. No livro Renúncia é Alcione. No Ave Cristo também, Paulo e Estevão, né? Na verdade, Estevão foi o primeiro, né? O grande exemplo que a humanidade cristã teve. E é esse o convite a todos nós. E aí ele fala, dá exemplo desses primeiros cristãos, e ele fala, entretanto, herdeiros que sois daqueles heróis anônimos, que transitaram nas aflições de espíritos edificados nas promessas do Cristo, que fizestes vós da esperança transformadora, da confiança sem vacilação? Onde colocastes a fé viva, que os vossos patriarcas adquiriram a preço de sangue e de lágrimas? Então, para que a gente lê e estuda e conhece a história destes, que são as nossas referências? Não é para ler e achar bonito. É para começar a falar assim, gente, é isso. Eu estou num caminho ainda diferente disso, eu preciso me alinhar. Que é do espírito de fraternidade que assinalava os aprendizes da Boa Nova. Enriquecidos pela graça do céu, pouco a pouco olvidastes as portas da revelação divina em troca das comodidades humanas. Vamos lembrar, ele está falando para um público que ainda estava reticente às verdades que o mundo espiritual nos trouxe através da comunicação dos espíritos ali na França e em outros locais nesse século. Mas isso é um convite à reflexão atual para nós, que já temos isso e estamos de novo não querendo trocar as comodidades humanas. Construístes entre vós mesmos barreiras dificilmente transponíveis. Intoxica-vos o dogmatismo, corrompe-vos a secessão. Estreitas interpretações do plano divino vos obscurecem os horizontes mentais. Abris hostilidade franca em nome do reino de Deus, que significa amor universal e união eterna. Olha aqui. Olha que grande alerta, porque imagine, isso estava acontecendo na época da Inquisição. Vocês estão abrindo hostilidade franca em nome de Deus, em nome de Jesus, que na verdade veio e falou que o reino de Deus significa amor universal e união eterna. Conspurcais a fonte das bênçãos, amaldiçoando-vos uns aos outros, invocando para isso o príncipe da paz, que para ajudar-nos não hesitou ante a própria morte afrontosa. Olha aqui, nós estamos tripudiando ante a essas bênçãos que Jesus nos trouxe, em nome dele. Eles estavam. Agora eu vou citar mais uma. Para quem tiver interesse, se aprofundar, leiam algumas obras. Por exemplo,
O, o livro da Ivone do Amaral Pereira, que se chama Nas Voragens do Pecado, conta a história de uma época onde aconteceu justamente o massacre de São Bartolomeu, que foi uma atitude da Igreja Católica na época, porque não aceitavam os irmãos protestantes, que estavam em desacordo com algumas coisas que os irmãos católicos estavam fazendo. E em nome de Jesus, a gente lê naquele livro e a gente fica pasmo de ver que as pessoas que faziam aquilo, elas estavam tão cegas que elas faziam acreditando que estavam agradando Jesus, acabando com aquele mal, suposto mal, que os huguenotes, né, ou os protestantes reformados estavam criando na época. E é disso que ele está falando. Gente, é um contrassenso, vocês estão se alinhando com a mentalidade de Jesus, praticando exatamente o contrário do que ele exemplificou quando ele foi ultrajado. A que delírio chegastes, estabelecendo mútua concorrência à imaginária obtenção de privilégios divinos? Quer dizer, que delírio que vocês chegaram achando que vocês são os únicos detentores dos privilégios divinos. E assim foi também com o povo hebreu. Os fariseus achavam que, porque eles eram o povo escolhido, o resto estava condenado. E a mesma coisa vem acontecendo no mundo cristão. Cada um dentro da sua religião fala assim: não, nós estamos certos, vocês estão errados. E hoje, se a gente não tomar cuidado, o espiritismo vai para o mesmo caminho. Antigamente, os companheiros do Cristo disputavam a oportunidade de servir. No entanto, na atualidade, procurais as mínimas ocasiões de seres servidos. Quer dizer, hoje a gente busca o inverso, a gente não quer ajudar, servir, trabalhar pelo outro, a gente quer conquistar o direito de os outros fazerem por nós. Reverenciais do Senhor à luz dos séculos. Reverenciais do Senhor à luz dos séculos e mantendo-vos nas sombras do nefando egoísmo. Proclamais nele a glória da paz e incentivais a guerra fraticida, em que homens e instituições se trucidam reciprocamente. Recorreis ao Divino Mestre, centralizando em sua infinita bondade a fonte inesgotável do amor. Entretanto, cultivais a desarmonia no recôndito do ser. Então, eu acho que por hoje já tá bom por aqui, porque a gente chegou no meio do capítulo e porque já são uma série de falas, de chamadas de atenção, que a gente tem que pensar nisso. A gente admira o Cristo que falou de paz, de amor, mas nós estamos incentivando a guerra. Não é a guerra lá longe, é a guerra pessoal, a disputa por quem tem razão. Jesus ensinou a gente a ser humilde. Nós estamos nos centralizando na infinita bondade do inesgotável amor de Jesus, mas intimamente cultivando a desarmonia. Então isso tudo é incoerente. É de uma incoerência tão grande que se a gente... E é curioso, né? A gente precisava ler isso para identificar essa incoerência. É óbvio que o caminho é outro. A gente não precisaria, mas a gente está tão cego, que a gente precisa ser lembrado. A gente precisa que eles desenhem para a gente o que está na nossa cara. E por que a gente vive tanta angústia? Por que a gente está distante da harmonia, da paz, da vibração que o Mestre nos mostrou? Da sintonia com o Criador, com o nosso Pai, de confiança, nós estamos nas mãos dele.
Não tem do que a gente questionar, duvidar. E tudo isso que está acontecendo é recurso para a gente aprender, para que a gente é oportunidade para a gente ainda trabalhar um pouco melhor o que a gente ainda não trabalhou. O que a gente ainda. Porque a gente costuma fazer isso, né? Ah, eu sou assim, né? Então, aqui, essa parte eu não mexo. Mas eu tenho essas qualidades, né? Eu já tenho essas virtudes, já. Olha como eu cresci moralmente nesse sentido. Mas a gente bota para lá o que a gente não trabalhou, achando que isso vai ser o suficiente para justificar, né? Para a gente arrazoar, encontrar uma razão para a gente não avançar. E a gente tem que. Não, a gente não pode se esquecer. A gente voltou para cá não é pelas qualidades que a gente tem, é pelos defeitos que a gente tem. A gente voltou porque a gente ainda não trabalhou determinado ponto que é o que a gente está querendo deixar de lado. Então nós vamos continuar voltando, nós vamos continuar sofrendo, nós vamos continuar ainda por mais tempo nessa instabilidade, nessa desarmonia, ou não. Graças a Deus, hoje nós temos esses alertas mais explícitos, mais claros, coerentes, como o André Luiz nos trouxe através desse capítulo no livro No Mundo Maior, dessa conversa que o Eusébio teve lá no mundo espiritual. Então, que nós saibamos aproveitar ou começar a colocar isso realmente como reflexão séria para o nosso dia a dia. Que cristão que eu estou dando exemplo a eles? A minha consciência não é aos outros, não. Mas para os outros é influência, sim, é exemplo. Porque alguém que vem e demonstra um exemplo diferente, alinhado, aí a gente pode, olha só como aquela pessoa realmente fez. Puxa vida, que admirável. Então, o que a gente faz, tanto de positivo, que influencia e exemplifica, arrasta alguns espíritos na direção certa, também quando a gente ainda carrega e exterioriza essa incoerência com as leis divinas, a gente também é responsável pela influenciação, o exemplo, o que a gente ensinou para outras pessoas como padrão do que eu acho que é certo. Então, que a gente pense bastante sobre isso. Nós vamos então parar por aqui a partir da. Na semana que vem, não. Na semana que vem eu não vou poder fazer. Aí nós vamos pular uma semana no outro domingo, mais para frente, já em agosto. Nós vamos voltar então a partir aqui do item 15, no meio dessa palestra do Eusébio com essa turma aí dos irmãos encarnados, certo? Alguma observação a mais que vocês queiram fazer? Alguma dúvida que tenha ficado? Não? Então, maravilha. Que fiquemos, né, sintonizados com essas orientações, com essa fala aí, com esse texto, para que a gente durante a semana, durante essas 2 semanas, a gente depois concluir e, e ter isso assim incorporado, se Deus quiser, né, cada vez mais dentro de nós todos. Certo? Então, uma ótima semana para todos. Boa noite. Tchau, boa Até a noite. próxima. Boa Tchau, tchau. semana. Obrigada.